milhares de anos de história. O que começou como parte de um festival religioso em homenagem ao deus grego Zeus, na cidade rural grega de Olímpia, hoje se tornou o maior espetáculo de excelência esportiva do mundo. Redenção é o processo pelo qual a alma é preparada para o céu. Esse preparo implica conhecer a Cristo. Significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas. A alma se deve libertar de tudo o que se opõe à lealdade para com Deus. Não podemos levantar a bandeira pagã dos esportes e, ao mesmo tempo, erguer a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Pois bem, não podeis seguir a Cristo e ao futebol, diz a palavra de Deus, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Miqueias 4:5. O apóstolo Paulo acrescenta, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olá, meus queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para começar mais um vídeo da série sobre o futebol. Para quem não esteve aqui antes, nós temos já alguns outros episódios gravados e o último vídeo que nós gravamos foi o episódio número 5, parte 1. E nós vamos dar hoje continuidade com a parte 2. Então nós vamos continuar falando sobre os esportes na educação e na igreja. Nós havíamos parado exatamente nesse slide, onde nós íamos começar a falar sobre os esportes e a competição na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes de nós darmos início, vamos ter uma palavra de oração. Santo e bom Deus, mais uma vez nós queremos rogar que o Teu Espírito nos dirija nesse estudo. Abra nossa mente, Senhor, e que possamos compreender e discernir as coisas espirituais. Ó Pai, por favor, dá-nos uma mente segundo a mente de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Então nós vamos falar sobre 3 acontecimentos na história da Igreja Adventista. O primeiro, as corridas de bicicletas, ali em 1890. Depois vamos falar sobre a história inicial do Battle Creek College. Também, por fim, vamos falar sobre o Avondale College. Então, nessa segunda parte nós vamos cobrir esses 3 acontecimentos na história da Igreja. Eu quero começar com esse artigo da revista Spectrum, também em português, vocês podem encontrar na revista Zelota, um artigo por título History of Adventist Lifestyle. E aqui ele abre dizendo o seguinte: a ascensão do Adventismo no século XIX coincidiu com o crescimento dos esportes coletivos. Quais são esses esportes? O boxe sem luvas e também da mania de bicicletas nos Estados Unidos. Mas Ellen White chamou o boxe e o futebol americano de escolas de brutalidade e condenou as bicicletas como uma despesa extravagante. Hoje é fácil nós termos uma bicicleta, é barato. No entanto, quando as bicicletas foram inventadas, era um preço alto ter uma bicicleta. E aí, muitos adventistas passaram a ter bicicletas para participar de competições com bicicletas. Então, primeiro nós vamos para os Estados Unidos e nós vamos ver sobre as corridas de bicicleta. Durante a febre das bicicletas na década de 1890, Ellen White foi chamada por seu guia, ou seja, um anjo que estava ali com ela. E ele disse o seguinte, então prestem atenção, aqui é o anjo falando. Ele disse: olhe e veja a idolatria de meu povo. Com quem tenho eu falado em todo o tempo e apresentado a eles os seus perigos. Eu esperava que eles produzissem frutos. Alguns até estavam se esforçando por passar à frente dos outros, cada um tentando superar o outro em correr mais rápido com suas bicicletas.
Havia um espírito de discussão e contenda entre eles, sobre qual deveria ser o maior. O espírito era semelhante ao que se manifesta nos jogos de beisebol entre os jovens na escola. Disse meu guia: isso é uma ofensa a Deus. Tanto próximo quanto longe as pessoas estão perecendo por falta do pão da vida e da água da salvação. Quando Satanás é derrotado em um plano, ele está pronto com outros esquemas e planos que parecem atraentes e necessários, mas que absorverão dinheiro e energias e encorajarão o egoísmo, de forma que ele possa vencer os que se deixam ser conduzidos assim facilmente por uma falsa e egoísta indulgência. Então vejam aqui, isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 52. O guia, o anjo que estava ali com Ellen White, olhou para aquela situação e chamou tudo aquilo de uma ofensa a Deus. A competição, o espírito de quem seria o maior entre eles, quem alcançaria a primeira posição. E então a gente vê esse espírito ali naquela prática, na corrida de bicicletas. E a gente vai ver isso também no futebol e em tantas outras atividades, esse mesmo espírito pode surgir. Ou seja, Satanás vai colocando os seus planos em prática para absorver dinheiro, energia, tempo do povo de Deus. E aí assim eles não estão ativos no trabalho, no campo missionário, levando o evangelho. Então a gente tem que entender que a gente está num grande conflito entre o bem e o mal. E nós vamos perceber que, na verdade, esse grande conflito ele é entre uma educação divina e uma educação terrena, satânica. Um conflito entre essas duas educações. Então nós passamos para a história do Battle Creek College. E o que nós vamos trazer é a história inicial, com alguns detalhes importantes dentro da nossa temática do nosso estudo de hoje. Em 1872, Ellen White tem a sua primeira visão sobre a educação adventista. Como que ela deveria ser, qual que seria a educação adequada para o remanescente. No mesmo ano já haviam esforços de Bell. Ele tinha começado uma escola particular ensinando alguns filhos de adventistas ali no escritório da Review. Entre eles estavam um dos filhos de Ellen White. E é interessante que era um esforço apenas particular. Mas, em 1873, um ano depois que Ellen White tem a primeira visão, por indicação de Tiago White, a Associação Geral votou estabelecer um sistema educacional adventista. Nessa altura, o presidente da Associação Geral era Butler. Ele conseguiu, então, arrecadar um valor para conseguir estabelecer a escola em Battle Creek. Só que quando eles foram comprar o terreno para a escola, Tiago White e Ellen White, eles não estavam em Battle Creek. Eles haviam viajado para a Califórnia. E na ausência deles, e a gente sabe que o ideal de Ellen White, nessa sua primeira visão, em todos os seus escritos, era que fosse uma escola no campo, afastada das cidades, onde tivesse ali terra para poder cultivar. Só que na ausência deles, quando Butler, e os outros responsáveis administrativos foram comprar a escola, eles compraram um terreno de 5,5 hectares, ali mesmo, próximo do hospital, próximo da igreja e da Review, da casa publicadora da época ali. E eles viram que esses 5,5 hectares eram muito, e eles venderam 2,5 hectares, restando apenas 3 hectares. E assim eles construíram o prédio da escola de Battle Creek. Ellen White, quando na Califórnia ficou sabendo disso, ela chorou. Ela chorou, porque esse não era o que Deus tinha revelado para ela. A escola não era para ser na cidade. Pois bem, ainda assim ela prestigiou a inauguração da escola e continuou aconselhando e orientando. Talvez um dia a gente grave um vídeo falando sobre a história mais ampla da educação adventista do sétimo dia, como que ela começou e seus desdobramentos ao longo do tempo. Mas por enquanto vamos ficar com essas informações. Aí a gente avança um tanto na história para o ano de 1885. Quem assume a direção do Colégio de Battle Creek em 1885 foi W.W. Prescott. Apesar de Prescott ter sido educado com base no modelo clássico, o que é um modelo clássico? Ele foi educado aprendendo ali sobre os clássicos gregos, os escritos dos filósofos. E na educação adventista, esse conhecimento do paganismo não deveria ser introduzido. Mas, infelizmente, ao longo do tempo a gente vê que isso foi introduzido, foi retirado e depois voltou de novo. Mas Prescott, ele era um homem que tinha sido educado nesse modelo, mas ele considerava os conselhos de Ellen White e criou mais oportunidades para que ali em Battle Creek houvesse um sistema de trabalho manual, de treinamento manual para os jovens.
No entanto, essa ênfase não atendeu à expectativa dos alunos. Assim, para queimar a energia dos estudantes, Prescott permitiu a criação de um ginásio esportivo. No entanto, a solução gerou outro problema. Em vez de pacificar os ânimos dos jovens e fortalecer a mente em coisas elevadas, como Ellen White havia aconselhado, esse tipo de atividades gerou competições e brigas. Então, queridos, a gente precisa saber qual que é a visão de Ellen White exata sobre essa questão. Ela aconselhou que houvesse lugar para que os estudantes fizessem trabalho manual. Prescott acabou dando essa oportunidade, mas depois fez um ginásio esportivo, onde os jovens começaram a praticar os esportes, e isso gerou competições e brigas. Então a gente precisa saber exatamente qual é a visão de Ellen White. E para a gente saber isso, a gente precisa ler os escritos dela e todo o desdobrar ao longo da história enquanto tudo estava acontecendo ali em Battle Creek. E aí, antes disso, de a gente falar mais sobre isso, eu quero introduzir aqui o artigo da Review, chamado Esportes nas Escolas Adventistas, de Arthur Branco. Então, Ellen White ela precisa ser a voz definitiva. E aqui, se nós somos adventistas do sétimo dia e cremos na Bíblia, nós também vamos crer no espírito de profecia e nós vamos crer nos escritos de Ellen White. E eles precisam ser a autoridade também, uma voz profética para nos dizer o caminho. E Ellen White claramente mostra qual é o caminho em relação a isso. Nesse artigo, começa-se dizendo assim o autor do artigo: nenhuma discussão adventista sobre a importância, o valor e o significado dos esportes e nosso envolvimento neles estaria completa sem apresentar a perspectiva da cofundadora da Igreja Adventista, que é Ellen White, a mensageira especial de Deus ao seu povo no fim dos tempos. Continua. À medida que o Battle Creek College desenvolveu times de futebol, de beisebol, de basquete e até mesmo de boxe, os jovens adventistas, com uma vida saudável e livres de álcool e tabaco, conseguiram ter um bom desempenho, mas as emoções da competição contra equipes dentro e fora da cidade mudaram significativamente o interesse dos alunos, de um foco total na preparação para o serviço para o cultivo da emoção e do prazer. Se não fosse controlado pelas mensagens do Senhor, o programa desportivo teria desestabilizado em grande parte a nossa identidade educativa. E infelizmente, queridos, nós perdemos a nossa real identidade educativa. O foco da nossa educação deveria ser redimir, preparar para o serviço, preparar jovens para o campo missionário, para estabelecerem a verdade presente em outros lugares. Mas infelizmente, os esportes tomaram conta e absorveram a motivação principal para o estabelecimento de nossas escolas. Mas Deus ainda tem um plano para o seu povo. Eu quero trazer também esse artigo da revista Ministry. E essa revista aqui, ela é para pastores e anciãos. Também para os leigos, mas em especial para os pastores e os anciãos. E esse artigo aqui eu achei de uma grande coragem por parte do autor. Essa mesma revista, ela também tem em português, que tem por título O Ministério. Esse artigo que eu quero ler com vocês, no inglês ele foi publicado em 1988, mas em português no ano seguinte. O título em português do artigo é Os Esportes e as Escolas Adventistas do Sétimo Dia. Eu recomendo que vocês leiam completo esse artigo, pois ele é muito instrutivo no que diz respeito à questão dos esportes nas escolas adventistas. O autor, David Newman, ele traz aqui informações importantes que a partir de agora nós vamos analisar, aí ainda explorando a história de Battle Creek, tá certo? Do colégio de Battle Creek. Ele começa assim, ó. Em resposta aos repetidos testemunhos de Ellen White, fizeram-se tímidas tentativas de dar aos alunos treinamento manual no campus da cidade. Primeiro que o campus nem era para ser na cidade. Mas finalmente, em 1889, então alguns anos depois, vamos ver o que aconteceu. Em 1885, Prescott coloca o treinamento manual, mas também constrói ali um ginásio de esportes, o que gera conflitos. Mas em 1889 acontece algo. Os estudantes de Battle Creek efetuaram um debate monstro sobre a conveniência, afinal de contas, do treinamento manual. E como consequência, todos aqueles programas foram o quê? Abolidos. Então, poucos anos depois, agora o treinamento manual deixa de existir, os trabalhos manuais deixam de existir em Battle Creek. Vamos ver como que continua. Entre 1890 e 1893, os alunos de Battle Creek formaram equipes de beisebol, rugby e boxe. Disputavam contra o sanatório local, a Review and Herald e outras escolas e colégios superiores. As equipes estavam equipadas com uniformes, davam-se também prêmios e havia excitação
generalizada. Então vejam, queridos, o que estava acontecendo. E nós vamos ver que esse ano de 1893 é um ano importante. Um ano importante. Em 1891, Ellen White havia ido para a Austrália. E aí nós vamos ver o que aconteceu também em 1892 até 1893. Mas vejam, eles estavam disputando entre si, o povo de Deus, os jovens ali, né? Instituições da própria igreja, disputando entre si beisebol, rugby, boxe, coisa terrível. E um detalhe aqui, ó, as equipes, olha o que diz aqui, as equipes estavam equipadas com uniformes, ou seja, estavam gastando dinheiro com isso, e davam-se também prêmios, queridos. Isso daqui é educação jesuíta. Ou seja, eles estavam imitando o mundo como nós hoje fazemos também. E, queridos, por favor, não usem tudo isso daqui para criticar, acusar, condenar outras pessoas que estão na organização. O propósito dos estudos não é esse, em nome de Jesus, mas é para que nós possamos aprender com a história, não cometer os mesmos erros. E se algum líder da igreja estiver assistindo a esses vídeos, que eles possam ter coragem, como nós vamos ver aqui, alguns homens ao longo da história da igreja tiveram coragem de empreender reformas, em nome de Jesus Cristo. Então esse é o propósito. Então vejam, imitando a educação do mundo, a educação dos jesuítas, dando prêmios. Isso não deve ser algo a nos estimular para fazer algo. Os prêmios, as recompensas. Jesus ele não vivia por recompensas e por prêmios, por aplausos. E nós também devemos seguir o exemplo de Cristo. Olha só o que Ellen White disse em 1891, quando ela havia ido para a Austrália, a respeito das nossas instituições de educação, e ali especificamente ela estava se referindo a Battle Creek. Ela escreveu o seguinte: entrasse Cristo em nossas instituições de educação para a mocidade, purificá-las-ia, como fez com o templo, banindo muitas coisas que exercem influência contaminadora. E uma dessas coisas que exerce essa influência contaminadora são os esportes. Mas não só isso. Estavam tendo casos de fornicação em Battle Creek, entre outras coisas mais, que Ellen White diz que se Cristo entrasse nessas instituições, ele iria precisar purificar, porque estavam contaminadas. O artigo então ainda diz: Ellen White, que se havia mudado para a Austrália para realizar obra pioneira ali, também uma obra pioneira educacional, recebeu cartas de alguns estudantes que frequentavam o colégio de Battle Creek, que eram jovens procedentes da Austrália e da Nova Zelândia. Um deles, Paul Murray, um maori da Nova Zelândia, ele queixava-se de que havia deixado o futebol e outros esportes porque não sentia a paz de Deus enquanto os praticava. Ele perguntava a Ellen White que vantagem apresentava o colégio de Battle Creek sobre as escolas que deixara na Austrália. E aí, em 5 de setembro de 1893, o dia seguinte ao recebimento da carta de Paul Murray, Ellen White escreveu uma carta minuciosa ao diretor do colégio, que era Prescott. E olhem só o que ela escreveu. Não tem a prática de esportes, as recompensas e o uso da luva de boxe estado a educar e treinar segundo a orientação de Satanás? O tempo está por demais repleto de sinais do conflito iminente, para se educar a juventude em divertimentos e jogos. Então essas duas cartas, se vocês quiserem, vocês podem ler elas na íntegra. Nós traduzimos elas e se você quiser pode solicitar que nós enviamos para você. E aí ela está mostrando o seguinte aqui agora. Ela mandou uma carta para Prescott, onde ela fala que a prática dos esportes, as recompensas, ou seja, os prêmios, e também o boxe, né, a luva de boxe, tudo isso aí é uma educação, é um treino segundo Satanás orienta, e não segundo Jesus orienta. Vocês percebem isso, como isso é claro aqui nessa citação? E é muito importante que vocês leiam todas essas cartas, são 2 cartas específicas. Vocês lerem essas cartas completas. Continua então. Enquanto Ellen White respondia à carta de Paul Murray, os alunos do colégio de Battle Creek formavam as equipes. Quais equipes? Americano e britânico, que jogavam uma partida intramuro excitante de rugby. Um repórter local escreveu sobre ela num jornal do lugar embaixo do título: O Grande Jogo Internacional de Futebol. Então eles estavam formando equipes americano, britânico, e jogando entre eles. Isso estava até sendo noticiado nos jornais. Um dos participantes do britânico, uma das equipes ali, enviou uma cópia desse artigo sobre o grande jogo internacional de futebol, para o seu pai, que estava na Austrália,
o qual transmitiu essa informação a Ellen White, que aí quando ela pegou isso e viu, imaginem como que ela ficou. E aí, de novo, ela envia uma carta para o diretor Prescott nos Estados Unidos. Então agora vejam o que ela diz nessa segunda carta. Desejo dizer que vi a Satanás exultante pela introdução em seus planos de jogos, planos que ele usará para seduzir as almas para sua ruína eterna. Há maneiras pelas quais pode o tempo dos estudantes ser empregado, a fim de que seu zelo juvenil e ardor jovem possam ser usados para a glória de Deus. Ou seja, aquela prática dos jogos não estava glorificando a Deus. E Ellen White está dizendo, olha, vi que Satanás está exultante com tudo isso que está acontecendo aí. Não é o propósito de Deus. E o pior, o que está em jogo é a vida eterna desses jovens. Ou seja, um peso de responsabilidade deve ter vindo sobre Prescott naquele momento, porque ele cria no espírito de profecia. E aí eu quero trazer um episódio, porque agora aqui, nós já comentamos isso em um dos episódios aqui, mas eu quero trazer essa história mais uma vez do bezerro de ouro, porque Ellen White pega e aplica essa história para o que estava acontecendo em Battle Creek. E olha só, nós já tínhamos visto em Êxodo 32:6, quando diz lá que no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. E aí na King James traz, na verdade, que o povo, ele levantou-se para jogar, ou seja, and they rose up to play, jogar. E o significado da palavra hebraica para play, né, que foi traduzido para o inglês, ou folgar, como foi traduzido para o português, é a palavra do hebraico que significa rir, zombar, brincar, ou também fazer esporte. Foram práticas que o povo aprendeu lá no Egito. Então, se você quiser ver isso daqui, veja aí o primeiro episódio, o segundo episódio da série, que vocês vão ver sobre tudo isso aí que nós falamos. Bem, aí Ellen White vem agora nesse contexto da escola de Battle Creek e ela diz o seguinte, manuscrito 51, 1893. Ela diz, Moisés havia subido ao monte para receber o quê? Instruções do Senhor. E toda a congregação deveria ter uma atitude humilde diante de Deus. Mas, em vez disso, comeram e beberam e levantaram-se para jogar. E agora veja como que ela aplica isso. Houve uma experiência semelhante em Battle Creek? Não perderam muitos o apego a Deus? O exercício nos jogos de futebol levou os participantes a uma relação mais próxima com Deus? Então a resposta para essas perguntas, elas já estão na própria pergunta. Ou seja, houve uma experiência semelhante em Battle Creek. Muitos deles perderam o seu apego a Deus. O exercício nos jogos de futebol os levou a se afastar de Deus. Não a ter uma relação mais íntima com Deus, mas se afastar de Deus. E ela ainda tem uma outra citação que ela vem dizer e mostrar a mesma coisa. Em vez de usar os poderes dados por Deus para inventar meios pelos quais pudessem realizar o bem e comunicar o que haviam recebido, adorando a Deus em espírito e em verdade, eles comeram, beberam e levantaram-se para jogar, play. Eles perverteram e aplicaram mal à rica graça de Deus e curvaram os poderes de suas almas para adorar um ídolo, assim como Satanás traçou seus planos que deveriam fazer, retomando suas diversões em esportes e jogos que os afastavam da vigilância e da oração. Então os esportes, os jogos, o futebol, eles nos afastam da vigilância e da oração. É isso que está dizendo Deus por meio do dom profético. Eles ali se curvaram para adorar um ídolo. Então vamos retornar ao artigo. Interessante como que Ellen White aplica essa história do povo de Israel ali no momento que Moisés estava para receber a lei, ela aplica para Battle Creek um mesmo cenário de idolatria, de adoração a falsos deuses. O artigo então continua. Então no mesmo dia, que mesmo dia é esse? No contexto aqui, no mesmo dia que Ellen White escreveu uma carta de novo para Prescott, ela também escreve uma carta a Edgar Caro, filho de um dentista australiano. E ela disse assim na carta: há tantas coisas necessárias e úteis para se fazer em nosso mundo que tornaria os exercícios de prazer e divertimentos quase totalmente desnecessários. Um tipo de exercício mais elevado. Que exercício é esse? O trabalho missionário. Nós conseguimos ver nisso, queridos, o exemplo de Jesus. Como Jesus se exercitava. Não com os esportes, ali junto com os judeus ou até mesmo com os gregos, não.
Jesus, ele se exercitava no trabalho missionário, as longas caminhadas que Jesus fazia para lá e para cá, de uma cidade a outra, pregando o evangelho. E isso é algo necessário de se fazer, isso é algo útil de se fazer. Então, quando nós nos dedicarmos mais a isso, nós vamos ver que os exercícios de prazer e divertimentos são desnecessários, porque já há exercício físico no trabalho manual útil, já há exercício no trabalho missionário. E caso você queira ler essa carta completa de Ellen White, você pode então ir até o livro Mensagens Escolhidas, volume 2, no capítulo 34, e aí você pode ler lá Ocupação Útil, melhor do que jogos. Tem lá essa carta na íntegra de Ellen White que ela escreveu para o filho de um dentista australiano chamado Edgar Caro. Vamos continuar então esse artigo. O diretor Prescott levou a carta de Ellen White para a faculdade e para os alunos, e depois respondeu: resolvemos não mais ter nenhuma competição esportiva na propriedade. Nossa recreação será planejada de tal maneira que proporcione os benefícios desejados, sem despertar um espírito de contenda e sem ter como base os esportes atléticos. Já havíamos notado o mal destas coisas, o suficiente para achar que tais jogos nada têm que ver com os alunos da escola superior, mas havíamos pensado em permitir competições entre os funcionários do sanatório e os do escritório da Review. Todavia, desde o recebimento de suas cartas, resolvemos interromper tudo. Ellen White, ela enviou também um testemunho especial a todos os professores e alunos do colégio de Battle Creek. Ela salientou que todos necessitavam de exercício, como a gente viu na primeira parte desse 5º episódio, e que Deus tem indicado que esse exercício deve ser o quê? Deve constituir-se do quê? Um trabalho útil e prático. Aí ela continua: vós, porém, vos afastastes do plano de Deus para seguir invenções humanas. E será que não é o mesmo erro dos judeus? Se afastaram do plano divino de educação para ir para mais perto das invenções, das tradições dos homens. Ela diz ainda: por amor a Cristo, fazei uma parada no colégio de Battle Creek e considerai o efeito sobre o coração, o caráter e os princípios dessas diversões copiadas dos costumes de outras escolas. O estudo diligente é essencial, bem como o árduo trabalho diligente. Os jogos não são essenciais. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. A citação que nós trouxemos no vídeo anterior. Então vejam, Prescott então decide tirar todos os esportes, cessar com esses esportes em Battle Creek. E aí Ellen White envia um testemunho especial para todo mundo agora, né, professores, os alunos, e ela fala: ó, Deus tem indicado isso. Deus tem indicado o trabalho útil, prático, mas nós queremos as invenções humanas, nós queremos o que nos agrada, o que nos deseja. E ela fala: por amor de Cristo, vocês precisam ver o que está acontecendo lá em Battle Creek. Olha, o caráter, o coração, os princípios estão mudando. Não são segundo Cristo, não há a mente de Cristo ali naquelas pessoas. Por causa de quê? Então nós estamos vendo o quê? Que nosso estilo de vida, essas práticas, essas diversões, esses costumes, né, que foram copiados do mundo. Então a gente está falando do mundo na igreja, do mundo entrando na igreja. Tudo isso daí afeta o caráter, nos desprepara para se encontrar com o nosso Salvador, porque a única coisa que nós levaremos daqui é o caráter, e nem é o nosso, é o caráter de Cristo gerado em nós. Por isso, Cristo em nós, esperança da glória. E Cristo em nós, esperança da glória, é nós deixarmos os esportes, deixarmos aquilo que afeta negativamente o nosso caráter, que muda nossos pensamentos, nossos sentimentos, e nos leva então a ser dessemelhante de Cristo. Precisamos romper com essas práticas, em nome de Jesus. Ainda continua o artigo. Em resposta à carta de Prescott, Ellen White lamentou que o programa dos esportes tivesse contribuído para eclipsar o recente reavivamento espiritual do campus. Então, o que estava ali? Agora nós estamos em que ano? Nós estamos ali principalmente em 1892, 1893. Estava havendo um reavivamento espiritual ali em Battle Creek. Nós vamos entender que reavivamento é esse que estava acontecendo. Vamos ver o que ela falou antes. E esse texto vai continuar. Entre a juventude, a paixão pelos jogos de futebol e outras satisfações egoístas afins tem sido corruptora da influência, vigilância e da oração. E a consagração a Deus não tem sido mantida. Eles agem como se a escola fosse um lugar onde eles fossem aperfeiçoar-se nos esportes,
como se estes constituíssem um importante ramo de sua educação, e eles vêm aparelhados e equipados para essa espécie de treinamento. Isto está completamente errado, do começo ao fim. Como diz um amigo meu, tá tudo errado. Tudo errado. E vejam, que reavivamento que estava acontecendo ali em Battle Creek. É um reavivamento que tem ali influência do que tinha acontecido em 1888. A mensagem de justificação pela fé tinha sido trazida por Wagner Jones na conferência de 1888. E os pregadores, os mensageiros, estavam pregando essas mensagens junto com Ellen White, 1889 e 1890. Só que em 1891, Ellen White vai para a Austrália. Os mensageiros ficam sós ali em Battle Creek, ali nos Estados Unidos. E eles estavam pregando ainda. E aí na próxima conferência geral, que foi a de 1893, A.T. Jones fala nessa conferência novamente. E ele tinha sido convidado antes para ter pregado uma vez na igreja de Battle Creek, mas Urias Smith e Prescott não haviam deixado. Só que nesse reavivamento que agora estava acontecendo ali no colégio de Battle Creek, o próprio Prescott se arrepende de não ter deixado A.T. Jones pregar na igreja de Battle Creek. E aí estavam havendo confissões, os jovens estavam pela primeira vez recebendo Cristo em seus corações. Mas, queridos, uma das coisas que ali em 1893 impediu esse reavivamento avançar foram os esportes. Eles eclipsaram aquele reavivamento. Queridos, isso foi terrível. Se vocês verem o que Ellen White escreveu nos materiais de 1888 sobre o que estava acontecendo ali, poderia ser mais uma oportunidade para que o alto clamor acontecesse e nós não precisássemos mais permanecer neste mundo por tanto tempo. Mas os esportes foram um elemento usado por Satanás para eclipsar, para apagar aquela chama que mais uma vez estava sendo acesa da justiça de Cristo. Porque Satanás sabe que se nós recebermos plenamente a palavra de Deus como ela é, pela fé, e nos cobrirmos e sermos cobertos pela perfeita justiça de Cristo e avançarmos sobre o poder da palavra de Cristo, o reino de Satanás irá ser abalado, a mensagem será pregada, o evangelho será testemunhado a todo mundo, e então virá o fim. E será o fim de Satanás, de todo o seu sistema do anticristo. Mas, queridos, nós precisamos nos atentar. E mais uma vez, os esportes estão minando a fé dos nossos jovens. Deus precisa, Ele quer um exército de jovens para dar a última mensagem. Mas, mais uma vez, os esportes estão sendo um empecilho. Mas, pela graça de Jesus, essa mensagem de 1888, ela está sendo reavivada. Ela está sendo reavivada. E pela graça de Deus, nós vamos ter jovens que vão querer unicamente Cristo e somente a Cristo. E essa mensagem vai avançar com muito poder em nome de Jesus. E ela continua então aquela citação, quando ela tinha visto que estava tudo errado, né? Então o que precisa acontecer? O que precisa agora ser feito? Vejam só, o treinamento e a disciplina a que vos submeteis para ser bem-sucedidos em vossos jogos não vos está preparando para ser fiéis soldados de Jesus Cristo. O dinheiro gasto com roupas para uma boa exibição nestas competições é tanto que poderia ter sido usado para quê? Para promover a causa de Deus em novos lugares. Agora, o que precisa ser feito? Precisamos agora começar de novo. Pode ser necessário pôr o fundamento de escolas que sigam o modelo das escolas dos profetas. É muito fácil ser levado pela corrente dos planos, métodos e costumes mundanos. Então, queridos, precisamos começar de novo. É preciso pôr um fundamento, como o fundamento das escolas dos profetas. Se você quiser conhecer sobre as escolas dos profetas, você pode ir até o livro Profetas e Reis, e ali vai falar sobre como eram as escolas dos profetas. Então, precisamos começar de novo. Talvez não vá haver uma reorganização, né, uma reforma na educação dentro das nossas instituições hoje, mas precisa haver na minha vida. Na minha vida, pelo menos, precisa. Nós precisamos aceitar a verdadeira educação, a educação divina que vem do céu, e ela tem que ver com o trabalho manual e não com os esportes. Quando nós passamos por uma reforma, os esportes eles vão sair, o futebol vai sair e vai entrar o quê? O trabalho manual útil, o trabalho missionário, as recreações em meio à natureza e outras coisas que nós vamos mencionar à frente, né? Quando nós formos falar sobre algo melhor.
Lamentavelmente, né, toda a reforma empreendida pelo Colégio de Battle Creek para interromper o programa dos esportes teve vida curta. Já em 1896, apenas 3 anos depois dos oportunos testemunhos de Ellen White, ou seja, essas cartas que ela tinha mandado para Prescott e ele tinha feito ali com que os esportes não fossem mais uma realidade ali. Só que aí 3 anos depois que os testemunhos de Ellen White haviam sido dados, o Battle Creek Daily Journal mostrava de novo os resultados dos eventos esportivos do colégio de Battle Creek. Ou seja, mais uma vez, o erro é introduzido e ele permanece ali agora por muito tempo. Nesse mesmo ano, em 1896, o atual presidente da Associação Geral era O.A. Olsen, e ele fez uma seguinte confissão ali na igreja de Battle Creek. Vejam só o que ele disse. De tempos em tempos, esta igreja e estas instituições, então que instituições são essas? O sanatório, a Review e a escola de Battle Creek. Esta igreja e estas instituições têm recebido mensagens muito solenes e importantes de advertência e instrução. Mas estas mensagens não receberam a cuidadosa atenção que mereciam e a reforma instada, insistida por elas, não foi feita. Então ele reconheceu, quer dizer, ele confessou que essas reformas ainda não haviam sido feitas. Quando elas vão ser feitas? Queridos, mais uma vez, que elas sejam feitas hoje, nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família. E aí, Ellen White havia saído em 1891 dos Estados Unidos para a Austrália. Mas essa decisão que foi tomada pelos líderes da igreja para que ela fosse para a Austrália, ela tem depois, em 1896, a revelação de que não era o plano de Deus que ela saísse dali de Battle Creek. Nós vamos ver por quê. Veja só o que está escrito aqui. O Senhor não estava em nossa saída da América. Ele não revelou que era sua vontade que eu deixasse Battle Creek. O Senhor não planejou isso, mas permitiu que todos vocês seguissem sua própria imaginação. Queridos, que coisa tremenda! Ou seja, Deus permitiu que as coisas seguissem o seu curso natural. Mas isso é perigoso. Os homens não deram atenção às advertências de Deus por meio do espírito de profecia. Não estava no plano de Deus que Ellen White fosse para a Austrália naquele momento. E por quê? Diz assim, a nossa separação de Battle Creek foi para deixar os homens terem a sua própria vontade e caminho, que eles pensavam ser superior ao caminho do Senhor. Vejam, eles achavam que os seus caminhos eram superiores ao caminho do Senhor. E isso daqui é fruto da educação falsa, da falsa educação, que coloca a razão acima da palavra de Deus. Mas a verdadeira educação nos ensina a colocar a simples fé. A simples fé. E o que é a fé? É eu crer que Deus, que a sua palavra tem o melhor. Crer nessa palavra que ela vai fazer o que ela mesma diz. Isso é fé. Mas, queridos, infelizmente, os homens pensaram que os seus caminhos eram superiores aos caminhos de Deus. E por que Deus não queria que Ellen White saísse de Battle Creek naquele momento, em 1891? Porque Deus queria que ela estivesse no centro da obra. Ali era o centro da obra. Mas Ellen White estava incomodando, juntamente com Waggoner e Jones, pregando a mensagem de justificação pela fé. E aí o que eles fizeram? Enviaram ela para a Austrália. Mas não era o plano de Deus. Deus permitiu, queridos, que isso acontecesse. Deus tem permitido muitas coisas. Mas a história nos mostra. Nós não estamos ignorantes porque está relatado para nós. Nós precisamos aprender que Deus tem um plano e nós precisamos nos sujeitar a uma posição, uma condição humilde de falar, Senhor, me ensina. E aí Deus vai operar em nós o seu querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. E aí a gente avança na história. Em 1894, Prescott agora acompanha Ellen White na Austrália. Então agora vai para a Austrália para ver como que está sendo a educação ali, né, onde ela teve a oportunidade de Ellen White de começar também uma obra pioneira de educação. E aí ele vai para lá para ter uma compreensão mais clara da visão educacional que equilibra esses aspectos físicos, mentais e espirituais. Foi então no Avondale College que Prescott testemunhou como implementar esse sistema da verdadeira educação. Depois de Prescott, quando Prescott sai da direção de Battle Creek, entra quem? Entra essa figura aqui, Edward Sutherland. Ele assume a liderança como diretor do Battle Creek College. Isso foi em 1897. E ele havia tido experiência antes
como diretor no Walla Walla College. E Sutherland, mais do que qualquer dos seus antecessores, ele compreendia a natureza da reforma dos ideais educacionais de Ellen White. Ele escreveu 2 livros maravilhosos, Estudos em Educação Cristã, que nós temos em português pela editora dos Pioneiros, e também o livro Fontes Vivas ou Cisternas Rotas. Se vocês quiserem adquirir esses livros, também podem falar comigo. Então veja, ele, quando assume a direção de Battle Creek, ele toma algumas decisões. Aí, mais uma vez, Prescott visita Avondale, só que agora ele visita como secretário educacional da Associação Geral. E aí, na Austrália, ele, conversando com Ellen White com relação aos planos para Avondale, volta para Battle Creek, e aí de 1897 a 1901, agora com Sutherland na direção do Battle Creek, também com um forte apoio de Kellogg, Alonzo T. Jones e Percy Magan, que é esse aqui que está na imagem aqui ao lado de Sutherland. Eles, então, todos juntos, procuram reformar o colégio de Battle Creek. Olha que coisa tremenda. Agora um homem de coragem, junto com Percy Magan, A.T. Jones e Kellogg, eles procuram reformar o colégio de Battle Creek. A escola, então, reformulou por completo o seu programa de ensino. Então, o que aconteceu aqui também? Os clássicos que estavam em Battle Creek até então, o ensino dos filósofos gregos, do paganismo, em realidade, ele agora é tirado do currículo escolar. E aí ele decide comprar uma fazenda de 80 acres, ou seja, um pouco mais que 32 hectares. Ficava a cerca de 1.600 metros ao norte do campus. Então agora as reformas começam a acontecer. E aí, se você quiser ler no livro Madison, ainda Fazenda de Deus, nós também temos esse livro. Se quiser pedir também, nós podemos enviar para vocês. É dito o seguinte: quando Sutherland e Magan, eles estão ali em Battle Creek para começar a trabalhar juntos. Olha só. Sutherland e Magan analisaram a condição apinhada do campus e resolveram fazer algo mesmo naquele local tão restrito de meio hectare, incluindo uma quadra de tênis. Sutherland e Magan analisaram a condição apinhada do campus e resolveram fazer algo mesmo naquele local tão restrito de meio hectare, incluindo ali ainda uma quadra de tênis. E eles disseram assim: vamos transformar a quadra de tênis e o campo de beisebol em uma horta, sugeriu Edward Sutherland. Pode contar comigo, disse Percy Magan enquanto arregaçava as mangas. Então, o presidente Sutherland segurou o arado, Magan guiou a equipe e Lanson, com seus 102 quilos, sentou-se na viga enquanto eles aravam a área de recreação e transformavam-na em uma horta. Queridos, isso deixou os alunos e os pais dos alunos malucos. No entanto, ele era um homem de coragem que queria seguir aquilo que Deus disse. E Deus deu força e coragem para eles avançarem nessa obra. Transformaram então a quadra de tênis em uma horta, buscando seguir o plano de Deus. Mas lembrem-se, queridos, o lugar ali onde eles estavam era um lugar pequeno, era um lugar que não havia tantas condições, mas ele começou onde estava. Sutherland se empenhou para implementar os princípios da verdadeira educação, mas descobriu que as dimensões do campus, sua localização urbana na cidade e a proximidade de uma grande população adventista, que muitas vezes influenciava os jovens para o mal, tudo isso apresentava obstáculos insuperáveis à genuína reforma educacional. A solução, então, era fechar e transferir a escola para um ambiente mais favorável, ou seja, para o campo, um lugar distante. Essa opção foi aceita, foi votada e aceita. A faculdade fechou no fim do segundo semestre de 1901 e foi transferida para Berrien Springs, no Michigan, onde recebeu o nome de Emmanuel Missionary College. Louvado seja Deus! Então as reformas começaram a ser feitas. E esse Emmanuel Missionary College é a atual Andrews University, que está ali no Michigan. Quando eles mudaram a faculdade de Battle Creek para Berrien Springs, Percy Magan, que estava com Sutherland nessa, ele chegou e disse o seguinte, ele escreveu para Ellen White dizendo o seguinte: esta nova escola deve ser a Avondale da América. Ou seja, eles estavam vibrando com tudo isso. No entanto, surgiram conflitos. E Sutherland e Magan terminaram renunciando e se mudando para Nashville, no Tennessee, onde fundaram o Madison College. Ellen White também deu alguns testemunhos para Sutherland e para Magan, especificamente para Sutherland, dizendo que não era o momento deles mudarem ainda. Mas eles mudaram, e Deus tinha um plano para eles ali em Nashville, no Tennessee, onde eles fundaram
uma escola modelo, uma escola blueprint, ou seja, uma escola modelo, chamada Madison College, que seguiu também a verdadeira educação. E aqui é uma foto antiga da fazenda de Madison. Se você quiser conhecer a história dessa escola, você pode comprar o livro A Linda Fazenda de Deus, tá certo? E ali conta a história dessa escola. Aqui nós temos uma foto onde Ellen White, ela está aqui assentada, né, já bem velhinha. Foi o único lugar na escola de Madison onde Ellen White assumiu um cargo administrativo. Em toda a sua vida, em todo o seu ministério, ela não adquiriu nenhum cargo administrativo na organização, na igreja, mas nessa escola de sustento próprio, onde Sutherland era o diretor, ela então esteve ali junto, de perto, conduzindo e orientando, né? E eles queriam seguir aquilo que Deus disse, para que essa escola pudesse avançar com a verdadeira educação. E aí eu quero concluir com vocês mostrando o seguinte, e aqui é uma foto da Conferência Geral de 1888, onde Waggoner e Jones trouxeram a mensagem de justiça pela fé. E eu quero dizer para vocês, né, o que está relatado no livro Madison, da Fazenda de Deus. Olha que coisa fantástica. Naquele ano de 1888, Deus acendeu uma grande luz na Conferência de Minneapolis através da mensagem de justiça pela fé. Aquela luz mudou a vida de Edward e motivou seus planos e ações por todos os demais anos de sua vida. Então, queridos, tanto Edward quanto Percy McGann, a luz de 1888 brilhou sobre eles. E eles aceitaram a justiça de Cristo pela fé. E foi isso que motivou a vida deles em empreenderem reformas educacionais. Se vocês forem ler, vocês vão ver que Percy McGann foi muito confrontado. Sua esposa ficou doente por causa dos conflitos com os líderes da igreja. Mas eles não desistiram em nenhum momento. Enfrentaram muita oposição. Mas eles sabiam que Cristo era a justiça deles, que era Cristo quem batalhava por eles, que aquela obra era de Cristo e não deles. E eles simplesmente continuavam dizendo: Senhor, eis-nos aqui, nos envia, Senhor, nos envia. E assim a obra avançou, porque a justiça de Cristo brilhava, pairava sobre eles. O Espírito Santo estava conduzindo esses homens a empreenderem essa obra. E ao lerem esse livro, vocês vão perceber isso claramente. Então, queridos, unicamente tendo essa luz brilhando sobre nós, como brilhou sobre eles, é que nós vamos conseguir avançar, empreendendo reformas educacionais ou em qualquer área. Por essa luz também, dessa mensagem, que nós vamos deixar os esportes, deixar o futebol e receber a justiça de Cristo. Isso unicamente nos irá sustentar. Isso vai mudar a nossa vida. Se nós recebermos a justiça de Cristo pela fé, a nossa vida irá mudar completamente. Por quê? Vamos exclamar como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus amados, nós vamos concluindo por aqui. Na nossa terceira parte desse 5º episódio, nós vamos entrar então na história de Avondale. Vamos viajar para a Austrália para falarmos sobre o que aconteceu na escola de Avondale. E muitos outros detalhes nós vamos ver de todos aqueles tópicos que nós vimos no início. Então, em nome de Jesus, estejamos em oração. Espero que tenha sido uma bênção para você e que nós possamos estar aqui juntos para a terceira parte desse 5º episódio e que a graça de Jesus esteja abundante sobre a sua vida e que nós estejamos tomando decisões enquanto aprendemos sobre tudo isso. Que Deus te abençoe e até breve.